Boa noite a todas as pessoas. Hoje nós temos mais um seminário aberto do Instituto Langage. O nosso formato é sempre uma fala disparadora e em seguida a gente tem um tempo, né, para conversar, para dialogar. Essa atividade é uma atividade gratuita, ela fica disponível depois no canal do YouTube do Instituto Langage. Quem tiver possibilidade de abrir as câmeras, a gente agradece, fica muito mais agradável para a gente poder se ver e para a nossa convidada da noite. Então, hoje a nossa convidada é a Cleide Vitor Mussini, docente da IEL, psicanalista e autora do livro Bebê e a Creche, que foi lançado agora em julho pelo Instituto Langage. Então, agradeço imensamente. Cleide faz parte aqui da formação permanente do Instituto Langage, faz parte do nosso GT de Clínica do Bebê, né? Então, para a gente é um prazer contar com você aqui, Cleide. Muito obrigada por ter aceitado, pela sua disponibilidade. Então, a fala é sua. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer primeiramente, né, ao Instituto pelo convite, né, de poder fazer uma fala sobre o bebê e a creche. Então, eu vou fazer algumas proposições, até para depois a gente abrir para o diálogo, que eu acho que o diálogo é de uma riqueza outra, né? Então, o bebê e a creche, agora mais agradecimentos. A Érica pela aposta da escrita do livro, ao Sérgio, e que a gente possa seguir, né, fazendo outras proposições. Então, pode passar, Carol. Vou falar um pouquinho de onde eu falo. Então, eu tenho aí uma caminhada pela educação. Nos últimos anos, especificamente, observando, né, a relação bebê em creche com os seus cuidadores, né, com suas professoras, e também ministro uma disciplina na Universidade Estadual de Londrina que trata da questão pressupostos teóricos com bebês. É uma disciplina única no Brasil, né, um curso de pedagogia, que vem ter um olhar outro para o bebê. Então, é desse lugar que eu falo. E nessas andanças todas, né, nas classes, né, que a gente ainda chama de classe, CBB, a gente tem observado inúmeras questões. E também tem nos inquietado. E, por outro lado, também tem as coisas que eu considero que já estamos no caminho de avançar, né? Seguindo, então, Carol, eu dividi em 3 momentos, só que eu vou me deter ao terceiro momento. O livro ele está, né, dividido em 3 momentos. Vejam que eu parto de uma cantiga, é uma cantiga de Portugal, e depois vai ter o link do livro, que tem essa cantiga de uma outra forma, né, feita por uma colega, a Margarete, sobre essa questão do sono. Nós sabemos muito bem que a questão do sono é o calcanhar de Aquiles da educação. É quase que uma guerra, mas tudo bem. Dorme, eu começo com a cantiga. Dorme, dorme, meu bebê. E é uma cantiga bem gostosinha, né? Dorme, meu bebê, dorme um bom soninho, dorme, meu bebê, não resistas, não. E aí eu fragmento essa cantiga de Ninar para tratar de questões relativas, né, aquilo que é da teoria e das proposições. Entre direitos e proposições, começamos, então, no primeiro momento, eu falei 3 momentos, do surgimento da infância e infância de direitos. Em segundo momento, o bebê e os documentos instrumentais e norteadores, então, como que é a organização desse espaço, como que é pensar a formação do professor, da professora de bebês, e etc. E, no último momento, dorme meu bebê, não resistas não. Os bebês, os discursos crecheiros, mas eu trago aqui, dorme meu bebê, resista sempre.
né, como uma resistência. Porque quando eu coloco o bebê para dormir, e se ele não resistir, ele deveria resistir, a gente não olha para aquilo que é do singular de cada bebê. Cada bebê tem o seu modo de dormir, o seu horário, e a gente observa que na creche, né, e os discursos que estão ali colocados, todo mundo tem que ter fome no mesmo momento, todo mundo tem que dormir no mesmo momento. Isto nos remete a pensar, aonde está o bebê? O que é do singular? Consideramos ou não nessa instituição? E aí, por isso que eu coloco, dorme meu bebê, resista sim. Então, para que a gente possa escutar o que os bebês nos dizem na creche. Pode passar. Então, vamos lá. Né? Dorme meu bebê, resista sim. O que acontece quando um bebê resiste em dormir? Para a gente pensar. Aí depois para poder abrir também para o diálogo. Continua. Então, o que esses bebês nos dizem na creche? E aí eu faço, a partir da imersão de leituras, né, de grupos de estudos com a Érica, né, ou também nos seminários do Lacose e outros teóricos, para pensar aí o que esse bebê nos diz na creche, e se eu sei escutar, porque não adianta o bebê falar, né, falar, e não ter ninguém que escute esse bebê. Pode passar. Então, quando ele chora, o que eu escuto? Quando ele rejeita papinho, quando fica irrequieto, né, na cuba durante o banho, fica moado, quietinho. Vai passando, Carol. Engesse seu corpo durante o banho ou quando dá troca, apresenta um som agitado, se morde ou arranca os cabelinhos, morde o outro, né, ou puxa os cabelos. Então, o que escutamos deste bebê que nos fala? E aí, pensar. Pode passar, Carol. Esta escuta, então, exige de o quê? Exige de nós, né, que nos colocamos disponível a estar com o bebê nesse espaço da creche, exige daquele que nos fala, né, o reconhecimento de sua fala. Reconhecemos a fala do bebê? Ou ainda estamos presos que bebês não falam? Que bebês não entendem? Então, esse reconhecimento de uma fala multimodal para escutá-la, assumindo, então, a função de intérprete desse bebê. E a partir disso, então, se eu considero que o bebê é linguajeiro e tudo mais, é compreender que ainda temos muito a aprender com o bebê. Ou seja, o bebê tem muito a nos ensinar. Pode passar, Carol. Então, eu faço um convite para vocês, né? Ser um carrinho móvel das creches, onde a gente coloca vários bebês no carrinho, como se fosse de compra, né? Mais ou menos assim, e a gente transita com ele nos diferentes espaços. Então, vamos passear com esse bebê, é um convite, né? Para a gente poder pensar nas propostas que temos para esse bebê. E aí, eu trago, pode passar, uma articulação, né, a partir disso. Veja, a gente tem um binômio que está em todos os documentos da educação infantil.
Um binômio que é educar e cuidar. A proposição do livro é, partindo, né, do Novo Romeu, nós articularmos mais uma proposta de ato. Educar, cuidar e brincar como atos indissociáveis. Nenhum em detrimento do outro e nenhum sobrepondo o outro. Que se eu... que bem para eu poder explicar isso. Então, se eu não faço esse enodamento, sem uma sobreposição sobre o outro, se eu tiro um, todos os outros ficam soltos. Então, quando a gente fala dessa articulação, não tem como dissociar esses atos. Por mais que alguns discursos dizem que isso é difícil de acontecer, que o educar é mais importante, e aqui não tem quem é mais importante, menos importante, não é e nem sobreposto. Ah, não, eu não estudei para limpar bumbum de bebê. Olha, eu falo que é o peso dessa fala. Se eu estou tratando de ações que são indissociáveis, elas se articulam de uma forma que não tem como separá-las. Como a gente vê em algumas proposições de algumas secretarias municipais, eu tenho um professor que vai ensinar o bebê como se o bebê não soubesse nada, e eu preciso ensiná-lo, quase que um bebê, uma tábula rasa. E aí, outra questão na hora de limpar, eu contrato um outro profissional para ser, sei lá, assistente, qual é a nomenclatura, porque cada instituição e cada região tem uma nomenclatura, bom, eu estou aqui, né, interagindo com o bebê, e aí ele faz cocô. Aí eu não gosto mais dele, né, na verdade, eu separo isso desse cuidar, e eu vou dizer, toma aqui esse bebê, que agora ele vai ser limpo por uma outra pessoa. Será que no dia a dia a gente pensa sobre essas articulações? E aí, outra proposição que eu trago é que esses três seriam enodados a um cuidado. Foi o que eu encontrei naquele momento para poder pensar esse enodamento do cuidar, brincar, educar. E esse cuidado, gente, não é esse cuidar que está aí colocado. É os atos como educar, cuidar, brincar, enodado a esse cuidado. Um cuidado que considere este bebê. Um cuidado que escuta esse bebê. Um cuidado perpassado por um afeto. E não uma forma mecanizada de eu tocar este corpo do bebê, de banhar este bebê e outras coisas, ou oferecer-lhe um alimento. E aí eu faço uso de Heidegger, né? Seja, quando ele vai falar desse cuidado num dos seus livros, Templo Ser, 1 e 2. Né? Então, também pensar que esse cuidado como uma função estruturante na construção da subjetividade do bebê, onde o trabalho de constituição e desenvolvimento do sujeito bebê se desenvolveria e se manifestaria sob diversas formas e modalidades de cuidado. O cuidado onde o bebê se sentiria, né, ou sente, confiante. Será que nas minhas práticas o bebê tem essa sensação? Pode passar, Carol. Então, vejam que o cuidado entrelaçando
esse cuidar, educar e brincar. Então, pensando nessa questão de um cuidado com amor. Cleide, mas não existe amor nesses atos? É uma questão que a gente vai dialogar depois. Acerca. Então, aqui eu vou fazendo esses entrelaçamentos a partir da teoria, fazendo criações a partir, né, desses enodamentos, para pensar esta relação bebê-professora. Pode passar. E aí, pensando nisso tudo, esse cuidado, então, exigiria uma dedicação e uma atenção de excelência por parte da professora para com o bebê. Então, as refeições, né, o banho, a troca de fraldas, a papinha, momento de vestido, sono, são as melhores ocasiões de estarem juntos de maneira regular e singular. Ou seja, essa professora se disponibiliza a estar com o bebê, escutar a sua demanda, pensando que cada bebê é único e que tem a sua singularidade. E aí, às vezes, a gente precisa não ter pressa, e que às vezes a gente observa uma certa pressa para ofertar a papinha, para dar banho, é como se fosse um lava-jato, vamos dar tantos banhos e tantos... Não é. Então, eu pergunto ao bebê, agora você quer tomar banho? Agora eu vou tocar o seu corpo, vou tirar a sua roupa. Ou seja, eu falar para com o bebê aquilo que vai ser feito na minha prática, nesta relação. Então, não é um corpo a só ser manuseado. Viro daqui, viro de lá, tira a roupa, sem nem uma mediação de fala. E coloco ele na cuba, tiro da cuba, faço, seco, troco, acabou. Será que a gente não pensa que seria um ato, talvez, um tanto quanto invasivo, quando eu adentro o corpo desse bebê sem pedir permissão? Sem falar a ele do que vai acontecer na sequência? Cleide, mas são 12 bebês, 2 pessoas, a gente não tem tempo para isso. Que tempo é esse que nós estamos dizendo? Então, é pensar nesse cuidado com uma atenção diferenciada, né, e humanizada. Haverá, então, aí, poder pensar também, momentos em que o bebê já pode ficar sozinho, ou melhor, se ocupar com suas próprias tentativas e suas atividades também autônomas. E aí, eu venho com uma outra proposição de se pensar, de olhar para esse bebê e suas produções e suas capacidades. E que me angustia quando eu vejo um olhar patológico para com o bebê. Que ele já não é capaz, que ele não faz, mas eu consigo ver as produções do bebê, eu consigo escutar aquilo que ele está querendo me dizer, o que ele está querendo fazer, como que é? E aí a gente traz esse enodamento com a criação. Partindo, então, de alguns pressupostos teóricos, e aí somos capazes de ver essas produções, essas criações que os bebês fazem no seu dia a dia, na relação com outros bebês, na relação com a professora. Como que eu observo este momento de criação? Esses fazeres do bebê, a partir daquilo que ele sabe do seu entorno.
E aí, passa até umas questões, né, no próprio livro, dizendo, criação de quem? Do bebê. Para pensar nessa articulação, a gente retoma, né, a função criativa da palavra, de Lacan, trazer, eu faço uma releitura de escritores criativos, quando Freud vai trazer algumas questões, e aí não é no sentido de a gente equiparar as ações do bebê ao de um poeta, mas pensar que nessa modo de explorar os objeto, material, brinquedo, o bebê faz análise, ele cria, age sobre esses objetos. E essas aproximações, descrições semelhantes originadas nos brincares de cada bebê, que surge o bebê poeta, o bebê criativo. Por conhecer o mundo já experimentado, né, entrar outro, ele recolhe em sua memória de corpo essas experiências sensoriais, já vividas, experimentadas pelo bebê. Então, o bebê o faz e produz, buscando criar o mundo e se colocar perante ele. Então, os espaços dos brincares do bebê constituem-se como uma área privilegiada para ele, pois possibilita realizar, então, as tarefas constituintes do sujeito, assim como elaborar e se apropriar das experiências que vivencia, sobretudo as que o impressionam, até porque o bebê tem interesses. Nós que talvez não consideremos. Pode passar. Então, é pensar num bebê poeta, cientista, ou seja, um bebê que faz ciência. Observar os percursos, né, de exploração do bebê e a possibilidade de acompanhar suas experiências e suas investigações, caminhando para buscas curiosas, criativas, concentradas e persistentes. Aqui eu trouxe uma imagem de objetos não estruturados, onde os bebês podem explorar. E a gente observa, gente, como eles vão fazendo análises, eles vão fazendo comparações de um objeto a outro, e como toda a questão da concentração e da persistência desse bebê tão pequeno nessas manipulações. Então, nós percebemos e valorizamos as pesquisas realizadas pelo bebê, pelo grupo de bebês, porque a gente coloca alguns bebês em torno desses objetos. Então, ao proporcionar as vivências, oferecendo inúmeros caminhos, objetos, materiais, brinquedos, as professoras possibilitam, então, ao bebê se aproximar de saberes científicos, não cabendo às professoras planejar os acontecimentos, porém sim propor espaços organizados, oferecer possibilidade de exploração, valorizar a liberdade e a participação ativa do bebê na construção do conhecimento, evitar de controlar os corpos e experiências improdutivas, em que não é possível prever as respostas. E ainda mais num ambiente onde tudo tem que ter essa previsão. Ou seja, onde o que rege é a intencionalidade do professor, esquecendo que o bebê também tem intencionalidade. Então, há um apagamento disso para pensar somente na intencionalidade do bebê, e isso a gente fica evidente nos planejamentos das professoras de bebê. Pode passar, Camila. Então, volta só um pouquinho para eu ver se eu estou na sequência.
Isso, pode passar. Então, um currículo que considere e articule os saberes do bebê. Mas o que os bebês sabem? Pode passar. E aí eu trago aqui algumas coisas para a gente pensar depois. Então, um bebê linguageiro, um bebê protagonista, um bebê que produz, interpreta, que analisa, um bebê criativo, que faz ciências e tantas outras coisas que poderiam ser enumeradas aqui. Tudo isso é considerado neste espaço pela professora? Pode continuar. Então, pensar que a creche seja um espaço onde olhar, falar, tocar, escutar, sejam atos que compõem o currículo. E quando eu coloco o tracinho, que é uma forma também da gente não fragmentar isso, também em um detrimento. Então, o que escutamos, por exemplo, aqui tem uma bebezinha que estava na semana de experiências com folhas de todos os tamanhos, né, cores e tal, e ela ali se havendo com uma grande folha, né? Então, qual é o nosso papel enquanto professora nestes momentos que o bebê está explorando, que o bebê está fazendo análise, está interpretando? Qual é a nossa função enquanto professor? São muitas indagações, né? Muitas indagações. E aí a proposição do livro não é se encerrar, é abrir novos diálogos, novas inquietações, né? Para a gente seguir, né? Olhando para este bebê de uma outra forma. Para isso, a gente precisa romper com alguns paradigmas. E aí a gente pensar na importância da formação continuada desses projetos. Que muitas vezes não sabem dos saberes do bebê e dessas articulações. Então, a gente avança uma proposição com outros colegas que eu estou desenvolvendo, numa formação permanente desses profissionais. Ah, Cleide, mas já temos práticas, 2 por ano. Então, como que é uma formação permanente? O que se discute, por exemplo, nessas 2 práticas? Paramos para dialogar acerca daquilo que o professor consegue observar, não pensando, nem sendo atravessado por um olhar patológico, ou que o bebê não tem competência nenhuma. É a partir dos saberes dele, ou seja, o bebê como nosso professor. Estamos disponíveis a nos colocar nesse lugar para avançarmos neste trabalho que se dá no CBB, né? Ou mesmo no C1, são crianças um pouquinho, um ano e pouco, mas pensando exclusivamente no CBB. Pode passar, Carol. Teria muitas outras coisas, muitas outras inquietações para falar, mas o que eu penso ser importante também é a abertura desse diálogo, né? Para escutar de vocês o que vocês pensam acerca. Muito obrigada, Cleide. Que bom, né, que tem questões, né, que a gente não encerra o tema, porque a gente sabe que muitos bebês passam muitas horas, né, do início aí da sua vida na creche, e é importante que a gente possa pensar em qual contexto, né, eles estão vivendo esses momentos aí, né? Então, acho que é sempre pensando em valorizar o profissional que está Sim, lá, e como qualquer outra profissão, é importante, né, uma formação permanente.
né? A sim, gente tem muito que aprender o tempo todo. Eu acho que o diferencial aí é a Cleide mostrar que o bebê também tem muito que ensinar, né? Quando ela diz sim. o bebê, nosso professor, ela está fazendo referência ao Coentrevarta, né? Que é o título do livro da mesma coleção, né? O livro O Bebê e a Creche saiu na coleção, foi lançado na coleção Bebê Sapiens. Né, como o meu livro Saberes do Bebê também faz parte da mesma coleção, então essa é uma coleção que coloca o bebê em destaque, né, de diversas formas, né. Então, agradeço aí a todas as suas questões, Cleide. Aí, quem quiser abrir o microfone, escrever no chat, fique à vontade. Estou vendo aqui pessoas que eu ainda não conheço, né? É um prazer ter gente nova por aqui. Estou vendo Bruna Detoni, que está fazendo o doutorado dela, finalizando aí sobre esse tema. Então, quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, Anderson. Eu queria parabenizar a Cleide por esse livro, né? Eu acho que pela experiência dela e pela questão, né, da psicanálise aproxima a psicanálise do contexto das creches, né? Pensando na formação dos nossos professores, às vezes acaba não sendo tão, para eles, tão comum, né? Ter acesso a textos que são importantíssimos e que fala sobre, mas que eles muitas vezes não buscam esse tipo de texto. Então, eu vejo algo que aproxima bastante do contexto que eles vivem dentro da creche, né? Isso achei bem importante. E também o nó, né, que você trouxe sobre o cuidar, educar e brincar, achei bem bacana, assim, porque traz os elementos que são essenciais, né? E esse cuidar e educar, a gente fala muito desse entrelaçamento, e o brincar, que é realmente a forma, desculpa, que a criança aprende. Até eu fiz um rabisco em cima, que se me permite, dentro do nó, né? Aproveitando essa amarração, coloquei ali, quando o educar, né? Ele invade ali o brincar, né? Ele traz o prazer em aprender, né? Se a gente for fazer essa colocação. E quando o cuidar invade ali o brincar, ele traz a sustentação, né? Essa zona de segurança para a criança aprender, né? E também o cuidar e o educar, quando eles, né, se cruzam, eles trazem a cultura para a criança, né? E no meio de tudo isso, esse sujeitinho respeitado, né? Como a gente fala tanto. Então, achei muito bacana, parabéns mesmo. Obrigada, Anderson. Quem mais gostaria de comentar, questionar? Tudo bem, Emília? Sem problemas. A Emília está explicando aqui que a câmera está fechada. Ah, se quer tentar falar, pode abrir, Emília. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Ai, que bom. Então, eu sou educadora do berçário, e terminei agora há pouco, sou de Recife, terminei agora há pouco o mestrado, fazendo um estudo sobre os bebês, né? E assim, adorei a fala da Cleide, porque eu acho que tem tudo a ver, porque a gente vê diversas realidades, né? Principalmente quando se trata de serviço público, né? De creches públicas. Então, assim, a gente vê que existem creches que, de fato, elas estão caminhando, acredito que no sentido certo, mas também a gente vê de uma maneira contrária, né? Algo muito engessado, aquele bebê que é passivo, né? Que é visto, não que ele seja passivo, mas que ele é visto como passivo, né? E eu vejo que ainda há muito para a gente caminhar, para a gente conseguir ser sensível a tudo isso que a Cleide falou, né? Na minha pesquisa, a gente viu várias crianças, bebês, porque, na verdade, a gente sabe que existe um recorte etário,
né, que assujeita o bebê numa idade X, quando na verdade a gente não sabe, não sabe, na verdade a gente não consegue perceber que o bebê, ele na criação da sua identidade, ele passa por vários processos, né? Então não existe de fato um marco para dizer que ele passou de bebê para criança. Então eu percebo que isso ainda fica confuso, né, na cabeça das pessoas que estudam sobre bebês e que tem diversas visões. Então, assim, o meu recorte etário foram com bebês de 2 anos, né? E aí, por uma visão X, porque, na verdade, eu estava na pandemia com os bebês, com esses bebês que foram os meus coparticipantes, e a gente percebeu a diferença gritante, né, desses bebês que nasceram na pandemia em relação ao desenvolvimento desses bebês, desses mesmos bebês não, mas bebês na mesma grupo etário, mas que não passaram por todos os desafios que a pandemia nos trouxe, né? E a criação dos significados deles é diversa, né? Lógico, porque são seres diferentes, mas que a gente percebe uma certa morosidade em relação a outras crianças, a outros bebês que não passaram pela pandemia, né? E aí, mas para isso a gente tem que fazer esse olhar sensível, essa escuta atenta que a Cleide falou, né? Uhum. Para a gente perceber isso tudo que está acontecendo, né, no curso do desenvolvimento deles, né? Então, é de suma importância que todos os educadores, sejam eles professores de fato da sala do berçário, sejam eles auxiliares ou qualquer nomenclatura que exista, possam ter a oportunidade de passar por essas formações, né? Por esse momento de reflexão, para que as coisas elas não sejam tão automáticas, porque ainda assim é uma quebra de paradigma, né? O bebê, a escola, a creche, a instituição de educação, ela tem uma rotina pré-fixada, né? Que muitas vezes não respeita esses detalhes, né? Esses detalhes, essas minúcias tão significativas para o desenvolvimento e que diz sobre respeito, né? Que diz tanto sobre como você vê o outro, né? E com um adulto a gente não trataria dessa forma, mas por que com um bebê a gente trata, né? De forma tão automatizada. Então, assim, eu só gostaria de falar eu acho que é mais que um desabafo, sabe? Para dizer que como é importante esses momentos, sabe, Cleide? Como eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade de poder conversar sobre isso, de poder ser sensível ao olhar com os bebês. E meus parabéns. Muito obrigada, gente. Obrigada, Emília. E poder pensar que ainda eu falo que a educação infantil ainda é nova. Ela está ainda no processo de construção até da sua própria identidade. Então, a gente tem na primeira parte todo esse avanço, né, dando esse olhar, né, desse percurso, ela é nova. Então, a gente tem muito ainda a aprender, mas não aprender com o bebê e não com outra pessoa. E quando você fala, a gente tem aí dialogado, né, a Arnaldo está aqui, bebês até adquirir a marcha. Então, vamos pensar o CBB e o C1, né? Que são aquelas crianças que a grande maioria já adquiriram a marcha. E aí os bebezinhos, né? E ainda eu faço uma questão: o que fazemos com o bebê? Porque às vezes o bebê é falado. Quantas vezes na Cuba a professora está conversando com o auxiliar e não dirige o olhar nem a fala a esse bebê? Então, ele é falado por todos, mas a fala é endereçada a ele. Ah, mas aquele dia no corre, a gente... Tá, mas quando que a gente para poder falar com o bebê, escutar esse bebê? Porque eu ouço muito, e assim vejo pelas práticas. Professora, mas bebê não entende. Ainda temos falas assim. E essa ruptura é por meio de formação.
de ter conhecimento acerca dos saberes do bebê e o que ele pode nos ensinar. E veja aqui, Emília, você está onde? Em qual Estou cidade? em Recife, Recife. Então, veja, é uma inquietação que também, né, vai perpassando por todos os estados. Não é uma questão aqui do Paraná, ou de Porto Velho, ou a Bruna que está no Rio Grande do Sul. Daqueles que desenvolvem estudos e pesquisas com o bebê. Há muitas informações, mas a gente não pode se deixar calar ou ser abafado. Eu queria falar também, Cleide, queria agradecer, na verdade, né, te parabenizar pela fala e pelo livro, e agradecer pelas tuas contribuições. Estão sendo muito importantes aqui para contribuir também para os meus pensamentos e para a escrita da minha tese de doutorado, que é justamente pensar uma proposição de formação para essas professoras de berçário, né? Pensando, então, nessas questões e colocando o bebê nesse lugar, né, que a gente vem conversando e discutindo muito. Então, é só um agradecimento, assim, uma parabenização, e acho que a gente tem também trocado muito nos bastidores algumas coisas e feito alguns trabalhos por outros meios também, acho que tem sido bem importante. Obrigada, Bruna. E que bom, né, que a gente está vendo que as pessoas estão trabalhando essa questão, né, a Emília lá em Recife, a Bruna no Sul, né, acho que é importante a gente ver que o bebê está merecendo, né, ser estudado, está lá no mestrado, no doutorado, que bom, né, isso é muito importante para que a gente possa avançar. Não sei se mais alguém quer falar. Carol do Carmo, você me ajuda a ver se tem questões no chat? No chat temos elogios à fala da Cleide. Quer falar uma palavra para encerrar, Cleide? Sigamos, né? Eu acho que, Ok. eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer aí, Uhum. principalmente em relação à formação desses profissionais. Uhum. Pode falar. Levantou a mão, né? É Magda? É a Magda. Boa noite, gente. Boa Desculpem a noite, tudo bem? escuridão. A É que eu escuridão, estou escrito em trânsito. Samsung, e ainda assim eu vi que era você, tudo bem? Eu estou em trânsito, tudo bom? Vindo de um encontro em Criciúma, saúde, educação e psicanálise. E foi lindo. Falei Bom. em vocês, falei de hoje, de vocês falando da creche, porque as professoras da educação estão muito carentes da nossa transmissão. Então, podem ter certeza que aqui pelo Sul a gente está tentando, está tentando. E eu falei na Bruna, então vamos lá, sigamos. Sigamos. Ótimo, obrigada, Muito Magda. trabalho a fazer ainda, né? Muito, muito. E acho que o livro favorece isso, né, Magda? Também é uma forma de transmissão, de fazer circular, né? É uma estratégia a mais que a gente tem aí na formação, né, das pessoas. Então, Eu esqueci de colocar, né, o slide com o livro. mas o Daniel já colocou até lá no chat para todo mundo. Ok. Quem tiver interesse no Obrigada. livro, é só olhar lá. Está no chat o link que vai direto para a página do Instituto Langage. Obrigada, Daniel. Obrigada a Carol, que passou os slides. Então, queria te agradecer, Cleide, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, conversando hoje. Esse seminário vai ficar disponível, então, se vocês conhecem alguém que possa se interessar, podem divulgar que ele fica disponível no canal do YouTube do Instituto Langage. E eu Muito agradeço a obrigada. participação de todos também. Boa noite a todas as pessoas e na próxima quinta, 19 horas, nos encontramos novamente. Até lá. Até Boa noite.